Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. No programa de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a pressão para ser feliz, né? Aqui você sabe, o nosso papo é sobre gestão, empreendedorismo, economia, finanças, um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode nos assistir no canal 524 da Claro Net e também nas redes sociais. O Papo Certo está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje, então, vamos falar sobre a pressão para ser feliz. E a nossa convidada de hoje é uma especialista no tema, é psicóloga, psicanalista, palestrante. Seja muito bem-vinda, Luciana Deretti. Obrigada pelo convite de estar aqui para falar sobre esse tema tão atual e necessário nas nossas vidas. Luciana, como é que há uma pressão hoje para ter uma vida perfeita, né? E as redes sociais acabam exercendo um papel forte nisso, de influência, né? Como a gente pode lidar com isso sem nos abatermos? Vamos lá, hoje essa tem sido uma das maiores armadilhas para a nossa saúde mental, porque nós vivemos grande parte do nosso tempo, não somente ansioso, mas inclusive o nosso tempo de atividade profissional conectados a uma câmera. E quando nós estamos conectados a essa câmera, nós estamos, em grande parte do tempo, espelhando uma vida que o algoritmo nos mostra e que as redes sociais hoje se tornaram o maior passatempo. Nós não olhamos mais TV, né? A gente olha a rede social e ali nós temos uma realidade espelhada que ela, na verdade, é muitas vezes fictícia. Então, existe hoje um ideal de perfeição, um ideal de felicidade, que as redes sociais nos convocam, que a contemporaneidade nos seduz. E isso é o que justifica hoje os consultórios transbordando de demandas de pessoas em sofrimento psíquico, porque, na verdade, se busca uma felicidade, que ela muitas vezes é uma utopia. Sabe que às vezes a pessoa acha que a gente pode ser 100% da vida ou do dia feliz. Isso é possível? Jamais. Nós sempre dizemos, e eu como psicanalista há 20 anos atuando em consultório, os momentos de tristeza, eles não somente fazem parte da vida, como eles são necessários para que a gente consiga também reconhecer os momentos de felicidade e de plenitude. A gente só sabe o que nos faz feliz quando a gente também sabe o que nos faz triste. Então, a gente poder entender que a vida, na verdade, ela é feita de altos e baixos. Todos nós vamos ter dias bons e dias não tão bons assim. E principalmente, inclusive, hoje todo mundo quer ter sucesso, as pessoas, né, falam de propósito, falam de plenitude, mas tem se perdido, na verdade, o verdadeiro entendimento acerca desse conceito. Porque uma vida de plenitude, de sucesso, de conquistas, ela é feita de uma caminhada, de uma trajetória de erros e de acertos. É impossível nós acertarmos o tempo inteiro, é impossível nós sermos felizes o tempo inteiro. Então, esse olhar mais realista sobre a vida, a gente sabe que tem, na verdade, se perdido no psiquismo dos seres humanos, e isso é o que tem feito com que as pessoas muitas vezes se anestesiem com medo de sofrer, com medo de encarar a realidade e aí criando um viver ilusório. Ah. Bom, estou sendo também queria comentar com a senhora sobre essa questão, às vezes, do gestor, às vezes, do empresário, tem um otimismo excessivo e que, às vezes, pode cegar ele em relação aos riscos do mercado. Como isso pode acontecer e se acontece com muita frequência isso? Dentro das empresas eu trabalho muito isso, porque a vulnerabilidade ela faz parte da vida. Nós temos hoje, como indivíduos, negado a vulnerabilidade, em razão desse ideal de vida perfeito. E isso também acontece, sim, no mundo dos negócios, dentro das organizações. Nós vivemos numa sociedade, numa realidade socioeconômica que, infelizmente, nós sabemos que existem muitos poréns, e isso, sim, nos demanda uma atenção constante com relação aos riscos que existem para a performance do nosso negócio, dos nossos colaboradores. Então, nós podemos sim reconhecer que vão haver momentos de dificuldade, que irão haver momentos de fragilidade
do nosso negócio, dos nossos objetivos, momentos aonde vai ter que se rever o percurso. Isso é cada vez mais necessário e, inclusive, protetivo para que a performance a longo prazo se sustente. A gente tem hoje uma tendência a buscar o resultado imediato, mas o que a gente sabe é que as verdadeiras conquistas, elas levam tempo. Só que a geração mais nova tem um pouco mais de dificuldade de entender isso, que às vezes o sucesso da vida, o profissional, leva um tempo, né? Que não é assim no primeiro ano que vai ser diretor, não é o primeiro ano que talvez vai ser rico, ou faz uma comparação de uma pessoa que talvez não tem todo aquele sucesso. Né? Exatamente. Hoje, o imediatismo, ele tem sido uma das grandes armadilhas para esta geração que vem crescendo. E tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é sobre o nosso tempo de distração. Quando nós éramos pequenos, e todos aqui vão lembrar com certeza, porque hoje já são de uma geração de empreendedores, enfim, pessoas que estão no mercado de trabalho há tempo. Quando nós éramos pequenos, nós tínhamos 1 ou 2 canais de televisão, onde quando nós gostaríamos de olhar um programa, nós muitas vezes tínhamos que, vamos dizer assim, esperar o dia da semana, o horário fixo para a gente ver o próximo episódio, para a gente ver o próximo programa, né? Seja novela, seja desenhos, enfim. Hoje os nossos filhos crescem, e eu brinco, com um cardápio não somente de canais, mas de programas, e mais importante, eles olham no momento que desejam, na hora que bem entender, se o episódio está chato ou o final não chega logo, eles pegam o seu dedinho e fazem assim. Então, isso que nós crescemos entendendo que fazia parte da vida, a espera, a frustração, o não poder, hoje é algo que essa geração que vem crescendo desconhece. E isso cria uma grande armadilha e uma grande dificuldade para a geração que entra no mercado de trabalho e que muitas vezes não entende que ser CEO não é uma escolha, é uma construção que leva tempo. Bom, a Luciano também queria comentar contigo que às vezes o gestor, empresário, né, enfim, acaba se comparando com o sucesso da concorrência, né? E às vezes até aquele sucesso é meio maquiado, né? E como isso pode ser uma armadilha assim, no dia a dia da empresa se ele acaba se comparando com um sucesso que na verdade nem existe tudo aquilo, né? É preciso que a gente tenha cuidado com a realidade que as redes sociais muitas vezes explicitam e que na verdade são muitas vezes cenários maquiados, né? Então, eu brinco que a rede social, ela é terra de ninguém. Então as pessoas falam de faturamentos, elas falam de conquistas, elas ganham. falam... O pessoal que fala, faça o curso comigo e vai ganhar R$ 1 milhão no primeiro ano. Pô. Exatamente. E as pessoas, o mais triste é que elas caiam nesse conto, nessa promessa mágica de um sucesso rápido e de um enriquecer que parece que é somente apertar num botão. Porque às vezes a pessoa que está vendendo, né, mostra numa viagem, mostra num iate, mostra num carro de 7 milhões, e às vezes nem tudo que nem é dele, mas ele está mostrando ali como se fosse já, me segue, me compra meu curso aqui que você vai ser rico também. E olha o quanto isso é triste, porque na verdade as pessoas acabam muitas vezes sofrendo em razão de uma demanda que não é nem mesmo sua e muito menos é real. Por quê? Porque as pessoas hoje, né, postam o que bem entendem, o que muitas vezes a vida que elas mesmas desejariam e não necessariamente a vida que elas têm. Ninguém posta que está com dificuldade com o seu time, ninguém posta que teve um mês de queda. Difícil, mas difícil. As pessoas somente postam, e aí também tem um risco muito grande, que são os pseudoprofissionais, então, que invadem esse universo, como a gente diz, a internet é a terra de ninguém, não há uma legislação que legitime quando tu te intitula com um certo grau de experiência ou de titulação, e isso sim abre margem para que muitas armadilhas aconteçam, muitos boicotes à felicidade
individual, ao crescimento legítimo e a uma construção de uma jornada de verdadeiro sucesso. Porque as coisas na vida demoram tempo para acontecer, nem todo mundo sairá vitorioso. A felicidade, ela não depende de uma vida perfeita, ela depende de momentos, assim como as conquistas, elas acontecem a partir de pequenos passos, pequenas superações, pequenas vitórias, que em meio a isso haverão sim momentos de dificuldade, haverão momentos em que você vai errar, mas é a soma, é a equação final que vai permitir que os verdadeiros rendimentos e conquistas aconteçam. Essa questão das pessoas caírem, né? Tipo, a gente vê esses golpes de pirâmide, né? Nossa. Que você aplica aqui que eu vou dar 30% de juros ao mês. Que é uma coisa impossível, né? Mas o pessoal vai, vende casa, vende carro, se endivida para botar dinheiro para ganhar 30% ao mês. Antigamente se falava muito dessas pirâmides e as pessoas já tinham uma certa pré-concepção, um certo cuidado. Hoje a gente sabe que nas redes sociais existem pirâmides disfarçadas de grupos que se retroalimentam, né? E que acabam, na verdade, criando redes ilusórias de conexões, de networking, de contato, enquanto, na verdade, muitas vezes o que se vende ali são essas pseudo-realidades, essas promessas de... Fique rico jogando no tigrinho. Exatamente, de ganho fácil, ou então, inclusive isso, né? Onde pessoas prometem uma fórmula mágica para se vencer profissionalmente, para ganhar dinheiro, para se destacar, enquanto na verdade a gente sabe que o sucesso ele acontece com um trabalho árduo, duro e que leva tempo para poder acontecer. Luciana, e eu vejo assim que às vezes algumas empresas têm uma cultura do otimismo, que eu acho positivo, né? Mas tudo que é excesso também é ruim. Às vezes essa cultura do otimismo em que ninguém pode ficar triste, acaba às vezes encobrindo uma pessoa que precisa de ajuda. Talvez está com burnout, está com um problema lá e acaba encobrindo isso. Como a empresa pode identificar que essa cultura pode estar sendo nociva para a empresa? Vamos lá. Aqui a gente tem duas esferas que eu acho muito importante a gente poder trazer aqui para quem conosco está. Primeiro, existe hoje o que nós chamamos da felicidade tóxica. As pessoas acham que têm que ser felizes o tempo inteiro e somente irão performar se estiverem plenas, realizadas, sorrindo. Nem sempre nós vamos estar bem. Haverão dias de introspecção, haverão dias de angústia, de dúvida. E aí tem algo muito importante. Muitas vezes é no momento de silêncio, no momento da dúvida, no momento do não saber, ou então do ócio, daquele momento em que tu ficas ali não necessariamente, né, feliz, deslumbrado, mas que tu estás ali silencioso, introspectivo. Muitas vezes são nesses momentos que as grandes ideias acontecem. Então, essa pressão da gente ser feliz o tempo inteiro, ela se torna muito perigosa porque muitas vezes ela nos desconecta da nossa real e verdadeira capacidade. Ao mesmo tempo, hoje em dia, ninguém mais tem preguiça, as pessoas estão doentes. Então, nós temos dois aspectos aí, né? Um é essa busca constante da felicidade, que faz que então, sim, as pessoas verdadeiramente adoeçam porque não reconhecem a sua fragilidade, o seu limite. Todos nós temos um limite, todos nós podemos cansar. E isso não é feio. Sabe, quer dizer, eu dou um exemplo que às vezes a pessoa, essa questão de sempre estar sendo feliz, né? Tipo, de Natal para cá, no Natal, Ano Novo, praia, a gente está sempre viajando, final de semana, chega o final de semana que eu vou ficar em casa, não vou fazer nada. Pode, mas tu não fez nada, mas eu precisava ficar um pouquinho quieto, só em casa, deitado, assistindo um vídeo, lendo um livro, e parece que às vezes assim há uma pressão, tipo, tu vai ficar em casa sem fazer nada, né? Que isso é importante, tu tá comentando, né? É fundamental os grandes pensadores da humanidade, aquelas pessoas que, né, tiveram aí a capacidade das grandes descobertas que mudaram o mundo, eram pessoas que tinham a capacidade de ficar sem fazer nada. A criatividade, ela só vai acontecer quando houver um vazio. A gente só vai conseguir criar algo novo quando houver espaço para isso. Então, nessa busca constante da felicidade, a gente sabe que as pessoas têm se perdido tanto da sua essência, né, quanto
atingido e sentido os efeitos com um prejuízo das suas habilidades, tanto emocionais quanto cognitivas. Né? Então, o que acontece? Sim, a gente precisa tomar cuidado com essa busca da felicidade, vamos dizer assim, o tempo inteiro, porque isso se torna uma armadilha não só para a nossa verdadeira felicidade, quanto para a nossa performance. Ninguém performa o tempo inteiro 100%. E isso também traz a importância do trabalho em equipe, né? Porque nós sabemos que, eu sempre falo, por detrás de toda empresa de sucesso existem pessoas. Porém, ninguém sozinho faz uma empresa acontecer. O trabalho em equipe, né, a perspectiva dos times, eu acredito muito na força da coletividade, porque juntos somos mais fortes. Então, quando a gente é feliz o tempo inteiro, a gente faz tudo, a gente consegue tudo, a gente não precisa do outro. E aí também está um grande perigo, né, para as construções, para as equipes, e as pessoas têm realmente se perdido na sua onipotência, no seu egocentrismo, e perdido muito quando não entende que no momento de encontro com o outro, no momento de reconhecer que a gente não necessariamente sabe tudo, mas que talvez quem está à nossa frente possa contribuir e a gente junto somar, isso acaba sendo muitas vezes a razão da perda ou da diminuição da performance nos times e nas equipes. Bom, Luciano, também uma questão é como o gestor ele pode ser autêntico nas redes sociais e isso daqui a pouco atrapalhar ou ajudar a autoridade da marca da empresa. Vamos lá. Hoje, todo mundo, de uma forma ou outra, entendeu já que a gente existir nas mídias sociais é uma forma também da gente legitimar, vamos dizer assim, a nossa trajetória. Contar um pouquinho de mim aqui, eu era uma pessoa, eu tenho 20 anos de experiência em consultório, né, trabalhando arduamente, e há 2 anos atrás, eu acabei vindo para as redes sociais. Eu tinha muito preconceito acerca de ocupar esse espaço. Eu dizia, olha, não tenho nem tempo, tenho fila de espera no consultório, não preciso disso, porque afinal, né, já não dou conta do trabalho que eu tenho real. E muitas pessoas me diziam algo que eu demorei a entender, que era que nós também, profissionais capacitados e verdadeiramente preparados para ocupar esse espaço, devêssemos também fazer uso das mídias sociais, das redes, como forma de falar, não só do nosso trabalho, mas acerca da ciência que a gente acredita, que a gente estudou e que a gente defende. Eu acabei indo para as redes sociais. Saúde mental é algo que está na moda, porém as pessoas fazem cursos de finais de semana e se intitulam especialistas em inteligência emocional e saúde mental. Nós precisamos tomar muito cuidado. Tipo, faça o curso no final de semana e será uma pessoa feliz pro resto da vida. Elabore todos os seus traumas e nessa imersão a sua vida mudará de vez. Não existe fórmula mágica nem para a felicidade e nem para o sucesso. Mas as pessoas gostam de acreditar. E isso é o que mantém esses pseudo-profissionais ganhando dinheiro, mas mais triste do que isso, gerando um prejuízo imenso na saúde mental das pessoas, porque fazem inclusive com que elas acreditem que a felicidade é algo que a gente constrói no final de semana. Isso é impossível. Então nós precisamos, sim, profissionais, e eu falo da área da saúde mental, que é a minha especialidade, mas eu falo isso com relação a todas as áreas do conhecimento. É preciso que a gente possa ir, sim, para as redes sociais, mas aí é algo muito importante, voltando à tua pergunta, né? Como é que a gente se coloca? A gente se coloca com ética e a gente se coloca também entendendo o sentido e o propósito desse pertencimento a esse universo. Eu sempre digo, eu não sou apresentadora de programa de TV, eu não sou uma digital influencer. Eu sou uma psicóloga psicanalista que uso o meu perfil nas redes sociais para falar sobre assuntos que eu entendo ser importantes. Mas isso não pode me tornar refém. Isso não pode fazer com que eu acabe falhando no meu universo, no meu espaço profissional e principalmente esquecendo a vida real, que faz parte, para simplesmente mergulhar nesse mundo e se tornar refém dos likes
e curtidas, que é o que a gente vê muitas pessoas, infelizmente, entrando nesse universo e se tornando reféns desse condicionamento, dessa aprovação do mundo lá fora. Pegar esse gancho da tua fala, que tem que, vamos supor que um gestor tem a sua equipe, né, e que ela está mais preocupada com a validação digital do que com os resultados práticos, né, porque você fica muito preocupado e daqui a pouco a empresa está começando a não ter condições de crescer, porque daqui a pouco está indo para um caminho equivocado. Sim, às vezes eu brinco com os meus pacientes, e eu tenho muitos pacientes executivos, enfim, líderes e donos de grandes empresas, que eu brinco que às vezes a gente não... Quem trabalha de verdade, às vezes não tem tempo para postar. E tá tudo bem. Né? O trabalho que acontece, que move o nosso país e que faz a nossa economia acontecer, ele é o trabalho que acontece de verdade. As redes sociais, elas existem sim como fonte de informação, como fonte inspiracional. Mas o verdadeiro trabalho ele acontece dentro das nossas organizações, na presença real. E aí vem também uma armadilha muito grande que hoje eu tenho visto muitas das empresas retornando ao trabalho presencial na integralidade do seu tempo. A pandemia acabou naturalizando o trabalho remoto. Mas o que a gente tem visto é que o trabalho remoto nem sempre ele acaba funcionando. Muitas pessoas acabam se atrapalhando em razão desta liberdade demasiada. E se torna muito fácil hoje tu estares com uma tela aberta do teu trabalho e ao mesmo tempo outras telas paralelamente presentes no momento que tu deverias estar entregue 100% ao teu ambiente de trabalho e tu acabas, na verdade, mergulhando aí sim nessa armadilha de mais postar do que efetivamente fazer. Tem que ter, acho importante fazer as duas coisas, só não tem que deixar de fazer o dia a dia, o que realmente vai fazer diferença, mas tem que, eu acho que eu sempre falo para, quando a gente está na consultoria, né, dessa presença digital é importante, agora tem que trabalhar, né, tem que ter o tempo lá de divulgar o teu trabalho, levar conhecimento, impactar muito mais pessoas daqui a pouco. Tu comentaste que tinha uma clientela de pacientes lá com fila de espera, mas de repente quando tu dá um tempinho do teu tempo para poder falar nas redes sociais, tu vai impactar aí 120 mil pessoas, 50 mil pessoas, tu consegue levar essa palavra que faz parte também que ganhar dinheiro também é importante, mas tu ter um propósito no teu dia a dia de também ajudar as pessoas também é importante. Necessário. Importante isso, as pessoas às vezes me dizem, Luciana, como encontrar a dose ideal de uso das redes sociais na vida da gente? Eu sempre digo que a dose ideal, ela se torna acessível quando a gente entende o nosso propósito nessa vida. Né? Então, se a gente entende que o tempo que a gente passa na rede social, seja como alguém que está ali produzindo conteúdo ou como, inclusive, consumidor de conteúdo das redes sociais, se a gente for olhar no nosso telefone, o tempo de uso, eu convoco muito os meus pacientes, porque apesar de eu estar nos palcos, nas empresas, enfim, trabalhando inteligência emocional e inclusive lideranças, né, a gente sabe que a responsabilidade maior acerca da nossa saúde mental está em cada um de nós hoje, né? Por exemplo, muitas pessoas a gente sabe que com toda essa onda aí da felicidade corporativa, né, dos programas aí de NR1 dentro das empresas, muitas pessoas estão confundindo, achando que a empresa é responsável pelo seu bem-estar emocional. Né? Sim, porque a infelicidade é totalmente culpa da empresa, às vezes, né? E que não é só isso, até pode contribuir se também tiver uma gestão tóxica, né? Que não acaba não se preocupando com a saúde da equipe, mas também não é só ela culpada, né? E a integralidade da nossa felicidade, da nossa saúde mental, ela depende dos múltiplos papéis da nossa vida. Essa consciência ela é muito importante. E as pessoas tendem muitas vezes a projetar no ambiente de trabalho a solução de todos os seus problemas. E essa expectativa, ela é impossível que a empresa dê conta. Então, quando a gente fala do uso das redes sociais, do tempo de tela, do tempo que a gente passa lá assistindo aquele rolo, que muitas vezes, inclusive, gera no nosso psiquismo alterações neuronais.
Isso é muito importante, a gente poder trabalhar com as pessoas essa consciência na nossa família, junto aos nossos colaboradores. A importância hoje que eu digo sim das empresas é nós convocarmos cada colaborador à responsabilidade que ele tem acerca da sua saúde mental. Porque o trabalho, ele vai ter metas, ele vai ter desafios. E isso não precisa ser um problema. No momento que a gente entende que a gente trabalha não para o dono da empresa, que a gente trabalha para a gente, porque aquele trabalho, ele nos ajuda a cumprir o nosso propósito nessa vida, que é poder ter um objetivo, é poder evoluir dia após dia. A gente passa, às vezes, 40 horas dentro do nosso espaço de trabalho. E se a gente trabalha só pelo nosso salário, isso se torna, de certa forma, preocupante, porque o dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade são os momentos que a gente, ao longo da nossa vida, carrega como memória, como lembrança, como experiência. Então, a gente poder entender que o trabalho, ele é também uma forma da gente deixar o nosso legado no mundo. Quando a gente fala aí dessa política do assistencialismo que tem ganhado tanta força aí, em muitos ambientes, as pessoas se deprimem quando elas muitas vezes se aposentam. As pessoas esquecem disso. Sim, tem pessoas que ficam adoecem, se aposentam, né? Se aposentam. Exatamente. A gente fala de burnout, mas a gente também fala de pessoas que, quando param de trabalhar, se dão em conta de que trabalhar era bom demais. Então, a gente precisa recuperar na nossa sociedade essa cultura de que o trabalho, ele edifica não somente a sociedade, mas, inclusive, a felicidade de cada um de nós. A gente superar um desafio, a gente conseguir alcançar uma meta, isso transforma não somente a nossa empresa, isso transforma a nossa vida. Isso faz com que a gente entenda que a gente é capaz, que a gente pode assumir desafios, que a gente pode se comprometer com objetivos e de que a gente é capaz. A autoestima, ela se constrói também nesses momentos. Luciana, e como é que essa questão da economia da felicidade pode impactar na atração de novas pessoas, novos profissionais da empresa? Aí a gente entra... Ou não, né? Ou afastar, né? Exatamente. Aí a gente entra na cultura organizacional, onde a empresa possa entender cada colaborador também na perspectiva dessa pessoa como um valor humano dentro da instituição. Hoje, graças a Deus, as empresas estão entendendo que elas são feitas de pessoas e que sim, a performance da empresa, ela acontece a partir da performance de cada colaborador. Então, o valor humano, ele é hoje determinante para a performance da organização. Então, sim, as empresas precisam olhar aquela pessoa que ali está, não como alguém que vai meramente cumprir metas. E quando me perguntam muitas vezes sobre a inteligência artificial, eu sempre digo que a inteligência artificial, ela pode sim somar muito. Porém, a gente precisa entender que existem funções que são insubstituíveis. Então, sim, as pessoas são importantes. Hoje, as empresas, graças a Deus, estão entendendo isso. Por quê? Porque o custo que você tem quando você perde um colaborador, quando você precisa treinar novamente um funcionário que está entrando, isso tem um custo. Tanto para a equipe que vai ter que preparar esse processo de admissão ou de desligamento, quanto para a performance da empresa, onde vão ter que se rever os métodos, vão ter que haver novos treinamentos. Então, a empresa poder entender que investir em pessoas não é um custo, é um investimento. Não, é necessário, né? Até para se manter competitiva, se tu tiver uma rotatividade de pessoas muito grande, tu vai perder muito, né, de capacitação, conhecimento daquela pessoa, e que, quer dizer, não é assim, essa substituição não é tão fácil assim, né? Quando a gente fala de turnover, a gente fala da manutenção, da preocupação com a manutenção, inclusive, dos talentos. Porque um bom funcionário, um bom colaborador, um bom líder, ele sabe do valor que ele tem.
E a gente poder entender isso, e aí vem também a importância do trabalho como propósito. As pessoas hoje emocionalmente saudáveis, as pessoas com uma mentalidade de sucesso, elas entendem o trabalho também como um lugar onde elas não estão somente em razão dos benefícios financeiros. Elas também estão nesse papel, nesse lugar, porque ele representa algo na sua vida. Então, no momento em que você não é reconhecido pela sua empresa como um ser humano, isso sim faz com que um outro espaço, uma outra oportunidade, um outro cargo, muitas vezes possa se tornar, inclusive, mais atrativo. Não pela perspectiva financeira, mas pela perspectiva do reconhecimento do valor humano. Luciano, também é o gestor é cobrado, o líder, né, é cobrado de ser forte 100% do tempo, né? E às vezes a gente sabe que temos as nossas vulnerabilidades, né? E como pode ser importante esse reconhecimento das nossas vulnerabilidades e não acabar se isolando lá na tomada de decisão, né? O líder que reconhece a sua vulnerabilidade, ele conquista a sua equipe. Hoje nós sabemos que a verdadeira liderança, ela acontece não pela perspectiva do poder, mas pela perspectiva inspiracional. Então, nós temos vivido uma transformação muito importante com relação aos papéis e funções e características das verdadeiras lideranças dentro das empresas. Porque você simplesmente delegar, você simplesmente exigir e cobrar não garante a eficácia do seu time. A gente sabe que o líder que hoje inspira, que se conecta, que também diz que de vez em quando que não sabe e que precisa de ajuda, ele conecta, ele vincula a sua equipe e permite que os objetivos, que as aspirações, que as metas, elas possam ser vividas como grupo e não individualmente. Essa perspectiva do coletivo, ela é determinante no sucesso das empresas. Então, o líder poder sim reconhecer que precisa do seu time e não se colocar naquele lugar de detentor do suposto saber, que na verdade mais afasta e gera repulsa do seu time do que uma verdadeira identificação para que aquilo que é da empresa possa ser vivido também de uma forma individual, coletiva, e que o sucesso possa ser vivido de uma forma ampla e compartilhada. Acho que reconhecer também que a sua equipe em determinados conhecimentos ou momentos tem mais conhecimento que o próprio líder, e é normal isso. A complementariedade, ela é estruturante das relações. Isso vale para as nossas relações profissionais, isso vale, eu adoro usar os exemplos de casa. O homem e uma mulher, um casal, um pai e uma mãe, a complementariedade ela faz parte das construções, né? Nem todo mundo sabe de tudo. Eu digo que pessoas perfeitas se tornam chatas. É ou não é? Conversar com uma pessoa que sabe tudo. Sabe tudo. Qual é a graça da vida se nós não reconhecermos que somos seres em constante evolução? Luciana, como é que a psicanálise explica essa necessidade de ostentação e sucesso? Vamos lá. A ostentação, ela está muito conectada ao reconhecimento, à validação a partir do outro da nossa existência. E aí, como psicanalista, eu quero lembrar algo que todos nós nos tornamos seres humanos a partir da validação e do cuidado do olhar do outro. Então, tu és João, eu sou Luciana, porque alguém nos nomeou desta forma. E assim, muitas das nossas capacidades ao longo da vida, elas vão se internalizando. Nós aprendemos a andar de bicicleta porque alguém nos disse, vai lá que tu consegue. Né? A gente tentou de novo porque alguém nos disse, tu caiu, mas tá tudo bem, tenta de novo. Vai estar aprendendo a dirigir, tá com dificuldade, ó, vai que dá, tenta um pouco mais que vai aprender. E nisso é difícil mesmo. Exatamente. Então, houve uma época da vida em que todos nós dependemos desta validação externa, mas porque o nosso psiquismo estava se constituindo. O que acontece hoje é que, com o advento das redes sociais, da vida nas telas, nós temos interagido cada vez menos com as pessoas. Nós temos priorizado momentos virtuais do que momentos presenciais. E isso tem feito, sim, com que a gente acabe
se conectando a uma tela e estabelecendo essa dependência, que quando a gente está num bate-papo real, daqui a pouco eu vou falar de mim, tu vai falar de ti, e a gente vai exercitar o que nós chamamos de alteridade, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, que é olhar para a tua vida, é olhar para a minha, é entender que a gente junto vai aprender nessa jornada da vida. E quando as pessoas vão se isolando cada vez mais com essa tela, elas vão, infelizmente, se tornando incapazes não só de conviver, de lidar com o outro, de viver em sociedade, mas elas vão criando essa ilusão de que elas precisam de likes, de que elas precisam de comentários para ter certeza, não só que elas são felizes e que elas existem. Se a pessoa você acha que está presente, mas está ausente, já está ali de cor presente, mas não larga o celular de mão. Seja tendo um trabalho mesmo, né? De repente tem que dar um foco naquela atividade e daqui a pouco começa a entrar uma mensagem no WhatsApp e tu acaba, se tu vai parar a cada mensagem que entra, tu vai, tua produtividade vai lá embaixo, né? Ou tu está com teus amigos, né, com a tua família, final de semana, e tu não larga o celular e tu perde aqueles momentos felizes com a tua família. Nem tudo que a gente vive precisa ser postado. E hoje muitas pessoas acreditam que o momento só terá acontecido se ele for compartilhado nas redes sociais. E na verdade eu sempre falo que a vida de bastidor ela é muito mais incrível, ela é muito mais divertida, porque ela é muito mais real. Então nós precisamos sim entender que isso aqui é recurso, não é prioridade. Essa questão do parecer, né? Até eu estava com uma amiga minha, do colega da faculdade, e ela disse, não vai vir na aula, João, estou viajando. Então, mas eu não vi nenhuma postagem tua. Não, na última vez que eu viajei, quebrei o pé, agora nem estou postando nada, estou só curtindo aqui, tirando foto. Até mandou umas fotos para um grupo nosso lá, mas eu nem estou postando porque na última vez quebrei o pé, né? Então nem estou compartilhando. E tem algo que é muito importante que as pessoas às vezes dizem, o tempo tem passado tão rápido, a gente não vê o tempo passar. E aí você vai e pergunta para a pessoa, olha o teu tempo de uso de celular, quanto tempo tu passaste no teu dia em frente a uma tela? Então, essa sensação que a gente tem de que o tempo tem passado rápido demais, ela está, sim, totalmente associada ao fato de nós estarmos o tempo inteiro conectados. E quando nós passamos tanto tempo da nossa vida conectados, a gente não vê a vida real acontecer. Então, esse é um exercício que eu provoco muito nas minhas palestras, mentorias, enfim, junto aos meus pacientes, que a gente escolha aquele dia do final de semana, que a gente vai esquecer um pouquinho do celular, das redes sociais e que a gente vai viver a vida de verdade. E o sentimento é de que o dia durou muito mais. Luciana, como é que às vezes o uso excessivo, né, das redes sociais pode eventualmente se distanciar dos teus clientes? Isso é muito importante a gente trazer aqui, porque não necessariamente o teu cliente ele vai estar nas redes sociais, né? A gente sabe a importância da ambiência. As pessoas de verdade, elas estão trabalhando. O profissional de sucesso de verdade, ele está com a cabeça baixa fazendo acontecer. Ele não tem o dia inteiro para produzir, para estar nas redes, e muitas das conexões virtuais, elas não são conexões reais. Então, a gente poder valorizar os momentos de verdadeira presença, porque é aí que a gente gera identificação com o nosso cliente, né? A perspectiva da confiança, ela acontece sim na relação de verdade. E hoje o que nós temos visto é que as pessoas muitas vezes valorizam mais as relações superficiais do que aquela relação de verdade, que vai te demandar tempo, que vai te demandar sentar a uma mesa e participar de um almoço, de negócios, de networking, seja o nome que a gente for dar. Mas o que a gente sabe é que sim, são as verdadeiras conexões que permitem as verdadeiras construções que a longo prazo se sustentam, e para o mundo dos negócios a gente sabe que isso é fundamental, né? A gente poder entender que nós somos uma rede e que juntos a gente constrói muito mais do que individualmente. Você não sabe que também essa pressão estética, a pressão do sucesso, às vezes, faz com que os gestores, as empresas, acabam, às vezes, muitas vezes, se endividando para atingir aquele resultado do teu concorrente, que muitas vezes é irreal,
e tu acaba se endividando. E às vezes eu digo das empresas, mas também até as pessoas também acabam, às vezes, tendo problemas financeiros que vão resultar em problemas de depressão por endividamento. Vamos lá. O imediatismo, ele é um dos grandes males da contemporaneidade. O que nós temos visto é que nessa onda do empreendedorismo, muitas pessoas têm criado empresas, iniciado negócios, unicamente com o simples e mero objetivo de ganhar dinheiro. E eu sempre digo que só o objetivo de ganhar dinheiro, ele não é suficiente para os negócios darem certo. É preciso que aquilo que a gente trabalha tenha um sentido. Por quê? Porque se for só pelo dinheiro, você não vai aguentar o tempo de crise. Você não vai aguentar aquele tempo que vai levar para o teu negócio verdadeiramente decolar. E nem as pessoas vão continuar contigo no momento de crise também. Com certeza. A mentalidade do líder nesse momento, ela é fundamental. Os momentos de crise, eles acontecem para nos mostrar novos horizontes, novas perspectivas e novas oportunidades. E se nós tivermos serenidade para conduzir esses momentos, para entender que não necessariamente eles são um decreto ou da nossa incapacidade ou da inviabilidade do negócio, mas muitas vezes os momentos de crise, e se vocês forem falar, se a gente quando conversa com empresários de sucesso que há muitos anos estão aí à frente do mercado, dos seus setores, certamente essas pessoas terão passado por momentos de crise, mas terão feito desses momentos de crise um grande degrau de crescimento, de evolução e de aprendizado. Porque a sociedade, ela muda. A economia passa por momentos de oscilação, de fragilidade, e o negócio, ele acontece dentro da sociedade, dentro do mundo. Então, sim, nós vamos ser impactados e a gente poder entender isso, aceitar, reconhecer e assumir o que significa, então, o verdadeiro protagonismo, né? Porque o protagonismo é algo que também está na moda, e as pessoas querem ser protagonista, mas as pessoas acham que protagonismo é uma vida perfeita, uma vida de sucesso, uma vida como a gente gostaria. Não é sobre isso. Sem problemas. É que o cara acho que não tem... Eu vejo assim um exemplo, né? Eu vejo muitas empresas, uma pressão para implementar novas tecnologias na sua empresa. Eu vejo pessoas comprando novas tecnologias, comprar 10, não consegue implementar uma, né? E divulga para a sua rede, não, estou implementando aqui 9 tecnologias novas, vai me ajudar muito na produtividade, só que ele não tem capacidade de técnica ou de pessoa suficiente para implementar todas aquelas tecnologias, ou às vezes aquela tecnologia está resolvendo uma solução que ele já tem dentro de um sistema que ele já tem. Então eu vejo as empresas investindo, e porque o outro investiu naquilo também, e tu investir sem ter uma organização, um planejamento, um propósito, e acaba às vezes se endividando, resultados negativos, e daqui a pouco, como faz aquele voo de galinha, né? Sobe aqui um pouquinho e já cai de novo, e às vezes essa caída às vezes acaba sendo em alguns momentos definitiva, né? Exatamente. A maturidade das empresas, ela é necessária, principalmente em momentos de crescimento, de inovação, porque não necessariamente aquilo que deu certo no teu concorrente se adequa à tua realidade. E a gente poder ter essa serenidade, aí vem essa armadilha de que a gente possa entender que cada empresa é uma empresa, né? Cada realidade interna é uma realidade interna, porque se todo mundo fizer a mesma coisa, nós vamos nos matarmos no mercado. Então, é a individualidade do negócio, é aquilo que tu vai fazer diferente do teu concorrente que vai te diferenciar. Mas para que essa consciência exista, é preciso que a inteligência emocional conduza as suas escolhas. Eu vejo assim que essa busca por alta performance, eu acho que tem que ser buscada mesmo, tipo, tu ter melhores resultados, tu ser essa alta performance seja na vida pessoal também, né? Alta performance na vida pessoal, alta performance na vida profissional. Só que eu sinto às vezes aquela dedicação excessiva profissional, às vezes é uma fuga emocional. Tu faz um pouquinho disso, a pessoa acaba assim tendo 90% do tempo dela trabalho, não tem esse equilíbrio vida pessoal e profissional, e que ela está querendo buscar ser uma mega profissional e esquece de outras coisas e acaba fugindo, é uma fuga às vezes, muitas vezes. Nós somos a sociedade do consumo e do desempenho.
como nunca nós fomos exigidos com relação à nossa performance profissional. E isso tem sim representado para muitas pessoas um grande perigo com relação a viverem demasiadamente essa identidade, esse papel, esquecendo que a vida ela é feita, na verdade, de um equacionar de lugares e de papéis. A gente trabalhar é algo sensacional. Quando está conectada ao nosso propósito de vida, essa nossa jornada, ela se torna ainda mais incrível e faz do trabalho uma fonte de felicidade. Mas a gente também precisa entender que a vida, ela acontece além deste espaço. E nós sabemos hoje, e eu como psicanalista de famílias trabalhando há 20 anos, que hoje a instituição família, ela está em crise. E a família, ela é a nossa origem e ela também é algo que constitui ao longo da nossa vida uma zona de reabastecimento interno. Então, a gente sabe sim que muitas vezes o trabalho, a alta performance, o trabalho acaba sendo uma fuga para problemas que estão acontecendo em outras áreas da nossa vida. Então, me perguntam muito sobre o que é a plenitude. Eu costumo dizer que plenitude para mim não tem a ver com uma vida perfeita. Plenitude tem a ver com a nossa capacidade de estarmos verdadeiramente presentes em cada um dos nossos papéis. Então, é quando nós conseguimos encontrar o equilíbrio, seja como profissional, como pai ou mãe, como filho, como amigo. É quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio que a gente consegue encontrar a verdadeira felicidade. E Harvard, por exemplo, em grandes e vários estudos, já comprovou, por exemplo, que a habilidade de relacionamento ao longo do tempo, ela é um dos grandes indicativos da nossa saúde emocional. Então, a gente exercitar o relacionamento, a gente estar com pessoas, a gente conviver com quem a gente gosta, além do ambiente de trabalho. Ter amigos, a gente sabe que é um dos grandes antídotos para a depressão a longo prazo. A neurociência tem comprovado isso. Então, sim, muitas vezes o burnout está associado a uma sobrecarga, mas que acontece não em razão unicamente da pressão que a empresa estabelece sobre a tua performance. Muitas vezes é também a projeção que o ser humano coloca no seu rendimento no ambiente de trabalho, que muitas vezes acontece para dar conta de um vazio com relação a outras áreas da sua vida. Às vezes também com cada vez mais as pessoas vivendo no mundo digital, há um isolamento social. Ela acaba deixando de conviver com os amigos, com a família. Ah, é uma festa de família, o fulano não veio, não pôde vir. E no fim a pessoa está em casa. E tudo bem que às vezes pode ser necessário mesmo, mas esse isolamento social também impacta na felicidade e no desempenho, até profissional também, né? Tem algo que eu costumo dizer e que eu acho muito importante a gente falar aqui. Se relacionar a trabalho. E hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o advento da internet e da tecnologia, nós estamos acostumados a resolver as coisas das nossas vidas com um clique. E quando a gente está com outro ser humano, não existe clique que resolva as diferenças, a frustração. Você pode amar uma pessoa imensamente, mas você jamais vai pensar igual a ela em todas as esferas da realidade. Tu ama o teu filho integralmente, ele é a pessoa mais importante do mundo. E tu fez tudo por ele a vida inteira, mas muitas vezes ele vai te frustrar. Ele vai ser diferente do que tu esperou. E será que a gente também não vai frustrar ele também, de certa maneira, em alguns momentos? E tomara que frustre, porque pais precisam frustrar os seus filhos. E aí está um grande perigo, algo que muito me entristece na nossa sociedade, que hoje os pais têm tido medo dos seus filhos. E depois eles não sabem porque o filho chega no mercado de trabalho e quando ele recebe o primeiro não, ele diz que não quer mais. Então nós temos hoje sim um grande problema nas nossas empresas, que é a geração que vem adentrando no mercado de trabalho, que foi criada por pais que tinham medo de dizer para os seus filhos que eles não poderiam tudo, que a vida não seria como eles gostariam e que mesmo as coisas não dando certo ou não sendo como eles gostariam naquele momento, lá na frente a recompensa viria. Então hoje nós temos aí uma massa de trabalhadores que quando encontra o primeiro desafio, ou quando se dá em conta que aquela meta não foi vencida, ou então que a recompensa pela sua entrega não vai vir
no final do mês como um aumento de salário, mas que vai entrar na política, né, vamos dizer assim, de cargos da empresa, ou que a avaliação de desempenho vai vir no final do ano. Quando eles se deparam com a frustração de não ter imediatamente o seu desempenho reconhecido, eles acham que aquela empresa não é para eles. Quem está nos assistindo está se identificando muito com essa mensagem que da Luciana. E, Luciana, como é que a questão emocional do gestor, do dono da empresa, impacta no clima da organização? Eu adoro quando eu tenho, enfim, né, na minha mentoria, no meu consultório, porque eu acompanho individualmente grandes líderes e eles reclamam com relação aos seus funcionários, que estão sempre insatisfeitos, e eu pergunto para eles como é que eles entram dentro da empresa. Se eles entram e passam reto, ou se eles cumprimentam a pessoa que está passando o pano no chão, a pessoa que está ali recepcionando e cuidando da catraca. A cultura organizacional, o bem-estar emocional da empresa, essa cultura que hoje está muito em voga, ela começa no líder, no gestor, no dono, no Então, mas CEO. daí o pessoal vai contratar, Luciana, eu estou com um problema de clima aqui na empresa. Então, eu preciso que tu converse com a minha equipe aqui e resolva esse problema, porque eu não estou conseguindo mais. Então, tu chega lá que talvez o problema não é a equipe, ele está na gestão. Exatamente. E isso acontece muitas vezes, e aí está a importância de nós entendermos que hoje o verdadeiro líder, um dos grandes papéis dos líderes de sucesso é a capacidade de inspirar o seu colaborador. É a capacidade de fazer com que a sua equipe entenda que vocês estão juntos no mesmo barco. Mas não é fácil isso, né? Não é fácil, mas eu vou te fazer uma pergunta então. Se a tua esposa é uma mulher de mau humor, que vive reclamando, que acha que nunca o que tu faz é suficiente, que nunca te elogia, tu acha que tu vai ter vontade de seguir com ela nessa vida? Não. E vice-versa, provavelmente também. Vice-versa. Então, sim, o líder tem que elogiar. Ele tem que conseguir dizer que foi importante aquilo que o colaborador fez para que ele possa, em outro momento, dizer, olha, nisso daqui nós precisamos melhorar. Eu acho que aqui tu pode investir um pouco mais. As relações, elas são fluidas em todos os lugares da nossa vida, em todos os papéis. Então, quando a gente fala de um dono da empresa que quer uma empresa onde os colaboradores se sintam confortáveis, não no sentido da facilidade, mas acolhidos, porque a verdadeira performance ela acontece nas equipes onde existe o sentimento de pertença. E o sentimento de pertença, ele somente acontece verdadeiramente quando ele toca o nosso coração. Isso é um desafio muito grande, né? Porque a gente acaba também, o gestor, na corrida do dia a dia, ele acaba só apontando os equívocos, os erros, né? E esquece de enaltecer e falar os êxitos. Não, mas às vezes tem obrigação, isso é obrigação dele. Vou falar o que a pessoa errou e acaba deixando, fica um clima ruim, né? E acaba perdendo uma variável motivacional imensamente relevante para a aderência daquele colaborador às metas, aos objetivos e à cultura organizacional. É. Como é que as redes sociais podem atrapalhar, daqui a pouco, o planejamento estratégico da empresa? Novamente, o planejamento estratégico da empresa ele é individual, ele não é coletivo. As redes sociais é um espaço coletivo. O teu planejamento estratégico ele vai acontecer a partir da história da tua empresa, a partir das metas, a partir do legado que tu queres deixar. Ele não pode vir de um espaço, na verdade, que como nós há pouco falávamos aqui, muitas vezes ele é ilusório, muitas vezes ele é maquiado e construído para capturar a tua atenção e muitas vezes para vender produtos que na verdade são grandes armadilhas. E às vezes é um planejamento também que não é autêntico, né? Acaba se distanciando da realidade. Escreve uma coisa, um planejamento que não conversa com a realidade, não é bem executado, acaba se distanciando. E por isso que eu sempre digo, né, a gente poder, eu trabalho isso muito com os donos de empresa que eu acompanho, a gente poder estar rodeado de pessoas capacitadas.
né? O poder de um time bem constituído, alinhado no propósito da empresa, ele é imensamente mais relevante do que qualquer, vamos dizer assim, informação ou qualquer pacote pronto comprado lá fora. Bom, o Santo comentou que, tipo, a vida tem problemas, né? Assim como uma empresa, tem momentos difíceis, tem momentos difíceis, fecha um contrato importante, eventualmente um contrato importante é rescindido, né? E como desenvolver essa resiliência emocional para suportar esses momentos de dificuldade? Porque Vamos. a economia, tu fala, a economia muda, uma decisão judicial muda, várias coisas acabam impactando a empresa e acaba que tu tem que ter uma resiliência emocional. E como desenvolver isso, que não é uma coisa fácil, né? Vamos lá. Se nós entendermos que o problema não é o estresse, o problema não é a crise, o problema é a forma com que a gente lida com ela. Então, quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente poder recuar, a gente poder restabelecer as nossas metas e objetivos e a gente recalcular a rota. Não necessariamente uma decisão judicial contrária àquilo que tu esperava é o decreto de que o teu negócio esteja fadado ao fracasso. Te cerque de pessoas capazes que vão discutir contigo esse tema, que vão conseguir ver além, porque juntos somos mais fortes. Com certeza. Como é que tu... A nossa última pergunta, já tá, o programa está passando voando, tá bom de conversar aqui, tá ótimo, na verdade. Como é que a gente consegue acompanhar, né, como é que eu vou dizer assim, como é que o conselho tu daria para o empresário para tentar conciliar essa felicidade real da felicidade das redes sociais? Vamos lá. Que a gente possa cada vez mais entender que a verdadeira felicidade, ela acontece no momento presente, aqui e agora. Luciano, muito obrigado pelo teu tempo, né, pelo teu compartilhamento do teu conhecimento, né? Quero agradecer também toda a nossa equipe técnica que faz o programa acontecer, agradecer nossos patrocinadores, o Sindiconto, o Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Sul, ao Grupo Fortus, né, pelo apoio, e também a nossa qualificada audiência, que nos acompanha de segunda a quarta-feira, das 22 às 23 horas aqui na TV, e também nos acompanha nas redes sociais, no canal do YouTube, às vezes tem gente que tem aula, tem compromisso nesse horário e acompanha depois nas redes sociais, no YouTube no final de semana, às vezes põe lá para botar o YouTube no carro, está dirigindo. Então, agradecer essa qualificada, cada programa a gente está aumentando muito a nossa audiência, então uma gratidão e um muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.